Olá, bem-vindos ao Pod Crer na Bíblia. Olha, hoje a gente vai analisar uma passagem que sempre gera bastante debate, né? É verdade. Aquela de Colossenses. Exato. Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17. É muito comum ouvir que esses versos assim meio que cancelam o mandamento do sábado. Pois é. E o nosso objetivo aqui, sabe, usando como base a lição 5 do guia Na Mira da Verdade, do professor Leandro Quadros, é justamente investigar o que Paulo queria dizer ali no contexto original dele. Perfeito. Vamos ver o que o texto realmente comunica. Ótimo. Então, a interpretação mais comum que a gente ouve é que Paulo, ao chamar os sábados de sombra das coisas que haviam de vir, tá lá no versículo 17 de Colossenses 2, ele estaria indicando, tipo, olha, depois da cruz, não precisa mais guardar o sábado. É por aí. Essa leitura parece direta, mas ela acaba pulando o contexto, sabe? Os versículos logo antes, o 14 e o 15 de Colossenses 2, falam de Cristo cancelando um escrito de dívida. O xerografon. Isso, o xerografon, em grego, que era a nossa dívida moral, né? Como Romanos capítulo 6, versículo 23 diz, o salário do pecado é a morte. E Cristo também desarmou os poderes do mal ali na cruz. Certo. Agora pensa comigo. O sábado foi dado lá na criação. Gênesis capítulo 2, versículos 1 a 3. Como é que anular esse mandamento ajudaria a pagar nossa dívida ou a desarmar o inimigo? Não parece ter uma conexão lógica, né? Realmente. Pensando assim, se o foco é a vitória de Cristo, então qual era o problema específico lá em Colossos? Porque Paulo menciona julgamentos sobre comida, bebida, dias de festa, luas novas e sábados no versículo 16. O que estava acontecendo? Ali tinha uma heresia bem específica, um conjunto de ensinos errados, sabe? Que estava confundindo a igreja. Era uma mistura, assim, bem perigosa. Que tipo de mistura? Tinha elementos do judaísmo cerimonial, sim, o verso 11 fala de circuncisão, por exemplo, mas ia além, incluía adoração a anjos, como diz o verso 18. Adoração a anjos? Uau! Pois é, e uma supervalorização de visões, de sabedoria humana e até um ascetismo bem rigoroso, sabe? Aquela ideia de maltratar o corpo para ser mais espiritual. Paulo critica isso nos versos 4, 8 e do 20 ao 23. Entendi. E parte disso tudo envolvia adorar os elementos do universo, que talvez fossem poderes astrais que eles achavam que controlavam o calendário, os dias. Ah, então uma coisa é bem mais complexa. A advertência de Paulo no verso 16, ninguém, pois, vos julgue. Não era contra guardar os dias em si. Não os dias, mas o motivo errado para guardar. A advertência era contra seguir essa filosofia toda, essa heresia, que usava esses dias como parte do pacote, incluindo essa adoração estranha aí. Entendi. Paulo estava atacando essa religião má, como ele chama, que prendia as pessoas. O problema não era o sábado ou a festa, mas fazer isso como parte daquela filosofia errada. Certo. E a ligação específica que ele faz no verso 16 entre sábados e o comer e beber, como isso se encaixa? Esse é um ponto crucial. O professor Wilson Parósca, por exemplo, destaca isso. Analisando o grego, parece que Paulo está focando mais na ação de comer e beber, tipo as práticas rituais, do que na comida e bebida em si, como as leis de Levítico 11. Interessante. A ênfase seria nas refeições cerimoniais que aconteciam durante esses dias sagrados. Tem várias passagens no Antigo Testamento que mostram essa associação, né? Como Crônicas 23.31, Neemias 10.33, Ezequiel 45.17. Faz sentido. Então, quando o verso 17 diz que essas coisas eram sombra do que havia de vir, a sombra seriam essas práticas, esses rituais de comer e beber ligados às festas, aos sacrifícios, e não o sábado semanal da criação. Exatamente. Como o Roy Gaine, citado pelo Parossi, coloca, a questão central ali são as práticas alimentares em tempos sagrados. Essas práticas, sim, estavam ligadas ao sistema de sacrifícios. Pense nas ofertas, na refeição dos anciões lá em Êxodo 24. Entendi. Essas práticas apontavam para a realidade, para o corpo, que é Cristo, como o verso 17 termina. Eram sombras cerimoniais que se cumpriram nele.
Por isso Paulo diz, não deixem que julguem vocês por causa dessas práticas que já passaram e que ainda por cima estavam sendo usadas de forma errada naquela heresia. Agora clareou bastante, mas só para amarrar bem, por que o sábado do sétimo dia, o da criação, também não seria uma dessas sombras que, bom, passaram? Porque a natureza do sábado é fundamentalmente diferente, sabe? Ele não aponta primeiro para o futuro, como os rituais do templo. Ele aponta para o passado. A criação. Exato. Gênesis 2, versículos 1 a 3. Ele identifica Cristo como Criador, João capítulo 1, versículos 1 a 3, deixa isso claro. E o próprio Jesus se declara Senhor do sábado, em Mateus capítulo 12, versículo 8. E tem mais. Deuteronômio, capítulo 5, versículos 14 e 15, mostra o sábado também como sinal de libertação, de redenção em Cristo. Então, guardar o sábado do jeito certo é honrar a Cristo como Criador e Redentor. É totalmente centrado nele. Não é uma mera sombra cerimonial que passou. Perfeito. Resumindo então, lendo Colossenses 2, 16 e 17 com atenção ao contexto, Paulo não estava cancelando o sábado semanal. Ele alertava os crentes para não serem julgados por causa de práticas rituais, o comer e beber cerimonial, que eram sombras cumpridas em Cristo e que estavam sendo distorcidas por uma heresia local. Justamente. O foco do Paulo é sempre Cristo, a substância, a realidade. Ele não queria que regras humanas ou rituais mal aplicados, mesmo que fossem feitos em dias sagrados, virassem critério de julgamento ou desviassem o foco de Cristo. Isso nos leva a pensar, né? Se o sábado, entendido corretamente, aponta para Cristo como Criador, Redentor, Senhor, de que forma a observância dele com significado pode fortalecer a nossa relação com ele hoje? Fica aí a reflexão. Bom, se essa análise aqui no Pode Crer na Bíblia trouxe alguma luz sobre o assunto, a gente pede para quem está nos ouvindo, curta esse material, compartilhe com outras pessoas que também buscam entender a Bíblia. E se inscreva no canal, né? Para acompanhar os próximos estudos. Isso. E já fica o convite. Nosso próximo encontro é para analisar a lição 6, que vai tratar de textos difíceis sobre o dom de línguas. Assunto quente também. Com certeza. E para quem quiser se aprofundar mais neste estudo de Colossenses ou em outros temas, o guia completo Na Mira da Verdade está disponível para baixar de graça. O link está aqui na descrição, tá? É um material excelente. Vale a pena conferir. Continue buscando a verdade nas Escrituras. Até a próxima!